Bem, gente, para essa aula introdutória, vamos fazer uma pequena divisão aqui sobre física e matemática, tá? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma colocação que... Opa, aqui escorregou um pouco. Eu quero fazer uma colocação que eu sou totalmente a favor da física. Me desculpe os matemáticos, eu acho que matemática é uma ferramenta para não só física, como economia, como outras, mas eu não acho que a matemática seja uma ciência em si, tá? Ela é uma ferramenta para que nós precisamos muito para utilizar em física. Em matemática, esse é meu pensamento, tá? Esse é meu pensamento, esse é meu curso, tá? Não gostou, você vai, para agora, pausa, tchau e vai para outro curso. Em matemática, 2 é 2, é um número puro, é igual a 2,0. Em física não existe isso. 2 não é igual a 2,0, ainda mais que 2. Normalmente você tem que colocar uma unidade de medida, porque 2 puramente, a não ser que seja uma grandeza adimensional, como tem algumas grandezas adimensionais, como o índice de refração, alguma coisa desse tipo. Mas a maioria das grandezas em física são dimensionadas, tá? Isso aqui não existe, por quê? Porque em física tudo é medido. E a medição em física, quanto mais casas decimais você tiver, ou seja, quanto mais algarismos significativos você tiver, mais precisão você vai ter em física. Então, em física, você vai trabalhar com medições. Então, por exemplo, você tem duas retas aqui. E vamos colocar dois traços aqui. E você pode olhar assim e dizer assim, esses segmentos de reta são iguais. Realmente, são iguais. Parece que são do mesmo tamanho. E basta fazer um artifício, um pequeno artifício, para você ver que nós não podemos confiar em nossos sentidos. Basta eu pegar e fazer nesse lado eu colocar dois riscos dessa forma, e nesse lado de cá eu colocar dois riscos dessa forma aqui assim. Ou seja, se eu chamar isso aqui de A e eu chamar isso aqui de B, a gente vai achar que A é maior do que B, e a gente acabou de ver que os dois são iguais. Ou seja, nossos sentidos nos enganam. Então nós precisamos de unidades de medidas, nós temos que comparar com unidades de medidas, e por mais que a gente meça, sempre vamos ter algarismos que a gente vai estar em dúvida. Por mais que a gente pegue um microscópio eletrônico e veja que é 2,0000857 vai ter algarismos aqui que a gente vai estar em dúvida. Ou seja, aqui aumentou a minha precisão, aumentou o número de algarismos significativos, mas vai ter sempre o último algarismo que vai ter em dúvida. Quer ver uma coisa? Se você chega a nível microscópico, eu vou até nível microscópico. Aqui você vai ter átomos vibrando e você vai ter uma estatística, você vai ter uma probabilidade de onde o átomo vai estar. Então, quer dizer, você não vai ter uma medida correta. Portanto, física, você vai trabalhar com imperfeições, ou seja... E outra coisa, as leis da física podem mudar, tá? As leis da física podem mudar. Algumas coisas em matemática, por exemplo, se eu digo que a área de um triângulo é base vezes altura, pelo menos na geometria euclidiana, é base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2, acabou, isso aqui é a área do triângulo, e está definido, isso aqui não vai mudar na geometria euclidiana, não vai mudar. É interessante notar que esse 2 é 2 puro, tá? Então aqui, nossa área em física é base vezes altura sobre 2. Esse 2 aqui é um 2 puro. Ele está na nossa fórmula aqui, ele está para nós calcularmos a área. Lógico que quando nós medirmos a base e medirmos a altura, nós vamos ter algarismos não precisos, ou seja, nossa base não vai ser medida precisamente, nossa altura não vai ser medida precisamente, ou seja, essa multiplicação não vai ser medida precisamente e nosso erro vai
ser continuado, uma vez que você está multiplicando e com isso você vai ter uma abertura, o erro vai aumentar, porque você vai ter uma variação para cima, tanto na base como na altura, multiplicado com a variação com erro maior para cima e maior para cima multiplicado, e para baixo, o erro para baixo, nos dois multiplicados também, ou seja, você vai ainda abrir mais esse erro aqui. Enquanto que na matemática você trabalha com números puros, tá? Então, partindo agora para a matemática, nós vamos falar rapidamente sobre os sistemas que nós utilizamos. Nós utilizamos o sistema decimal, ou seja, nós utilizamos o sistema com 10 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos, tá? Então, quando chegamos aqui no 10º algarismo, o que nós fazemos? Nós pegamos e dizemos, nós temos agora um conjunto de 10. E fazemos a mesma coisa na casa da dezena. Aqui, quando nós temos 2 dezenas, 3 dezenas, quando tivermos 10 dezenas, é a mesma coisa de ter uma centena. 10 dezenas significa que nós temos 10 conjuntos de 10 unidades, ou seja, 10 dezenas significa isso. Então, o número 8 em si, o algarismo 8 em si, não significa absolutamente nada. O algarismo 8 depende da posição que ele está. 8, se for 8 dezenas, é 80. 8, se for 8 unidades, é apenas o 8 mesmo. 8, se for 8 mil, é 8 milhares. 8, se for 8 décimos, é 8 décimos, ou seja, é menor do que uma unidade. Ou seja, 8, o algarismo 8 vale 8, mas depende apenas da posição dele. É interessante notar que a posição dele é também uma característica, depende da unidade que você está medindo, porque se você mede 0,8 quilômetros, você sabe que 0,8 quilômetros é maior do que 8 metros. É maior do que 8 metros, porque o sistema de unidades aqui está diferente. Ou seja, embora aqui seja 8 décimos de quilômetros, 8 décimos de quilômetro vai dar 800 metros, enquanto que 8 metros é um número menor, ou seja, em física você vai depender muito da unidade de medida que você está medindo. Então, os povos antigamente não mediam na unidade decimal. Nós talvez chegamos a ela porque contamos em 10 dedos e tal, mas eles contavam com 5 dedos dos pés, então contavam de 5 em 5. Então como é que era? Era 1, 2, 3, 4 e aqui um conjunto de 5, depois 6, 7, 8, 8, 9, aí agora 2 conjuntos de 5, que é o 10. E todas as transações, todas as multiplicações, aqui é um 3, tá, gente? Todas as multiplicações, todas as regras que você usa para o sistema decimal, você usa para esse sistema daqui. Lógico que você não está acostumado. Por exemplo, você pegar 20 e dividir por 10 aqui, você vai encontrar 2, por exemplo. Então, vamos ver, 20 significa 10, 10 significa 5, 10 dividido por 5 dá 2, realmente 2, 2 vezes 10 dá 20. Isso deu certo, mas nem sempre é tão simples assim no sistema que não é o nosso sistema que a gente está familiarizado. Os nomes dos algarismos, 9, por exemplo, vem de novo. E era o sistema que ia até 9.
Os índios americanos contavam até 5, contavam até 3 e tinham algumas tribos americanas que contavam só de 2 em 2, o sistema binário, o sistema que é feito no computador, sistema binário. Tinha outros que iam até 12 e até 11 e até diz a lenda, vamos dizer dessa forma, que 12, o 11, era o próximo a 1. O 1 mais 11, o 12 era próximo a 1, próximo depois de 12. Então, esses são os algarismos. Então é muito diferente você trabalha com algarismos, mas a posição que o algarismo ocupa é que vai definir o seu valor, tá? Então eu posso fazer uma brincadeira com você, eu posso brincar e dizer quais são 3 algarismos iguais que somados dá 12, mas que não seja 4. A pergunta é, 3 algarismos somados, 3 algarismos iguais que somados dá 12, que não seja 4. Então, pause o vídeo, tente fazer, chame o cachorro, a família, o papagaio. E os algarismos são 1, 1 e 1. 3 algarismos iguais, que somados dá 12. Nós estamos usando 3 algarismos iguais. Esse algarismo está ocupando o lugar da dezena, esse algarismo está ocupando o lugar da unidade e esse algarismo está ocupando o lugar da unidade. Então, a posição dos algarismos é muito importante no nosso sistema decimal. Então, para nossa primeira aula, veja a apostila, veja os exercícios do número posterior, número anterior, números pares, números ímpares, e até a próxima aula, onde nós vamos ver soma, multiplicação, divisão, e de uma maneira simples. A gente sempre vai evoluindo com os conceitos. E sempre lembrando, esqueça tudo que você sabe, vamos ver como é que você faz a soma, por que a gente consegue colocar em evidência, o que significa colocar em evidência, tudo isso vamos ver na próxima aula. Até lá, pessoal. Obrigado.